E aí galerinha, Hello World! Estamos na aula 31 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples, e nesta aula vamos começar a desenvolver o cursor, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma prévia de como vai ficar com o cursor piscante. Então vou pressionar na máquina real, né? Estamos na máquina real aqui, eu vou pressionar a tecla ESC, a tecla Tab, e se vocês perceberem tem um cursor piscando. Eu vou digitar duas letras. Digitei 3. Beleza, tá vendo que ele pisca rápido, depois ele volta à velocidade normal? Olha só, FF. Ok? E aí, Tab. Vou pressionar mais uma tecla. Outra coisa também é o seguinte: eu vou pressionar a tecla A, primeiro ESC, né, para bloquear a escrita, depois A, né? Ele tá piscando. Vocês vão ver que com a chamada do drive de teclado, o movimento da janela está muito mais rápido. Eu vou tentar dimensionar no menor tamanho aqui. Eu vou colocar aqui no menor tamanho. Ok? Ok. Ok. Então, agora eu vou pressionar as teclas direcionais para mover a janela. Olha só como está bem mais rápido. Se vocês for comparar a velocidade de movimento com os códigos anteriores, você vai perceber que está muito mais rápido atualmente. Olha só como ele se move muito mais rápido, ó. E é muito mais imperceptível o movimento, né? Ele pisca menos, né? Antigamente ele piscava mais, né? Isso porque a chamada pelo drive de teclado, o Keyboard Handler, ele é muito mais rápido do que a interrupção 16, como a gente falou em outras aulas. Ok? Então o tempo de resposta é muito mais rápido, então o movimento se torna mais rápido. Quando a gente criar o drive de monitor e criar o acesso direto à memória de vídeo, né, para fazer desenhos na tela, vocês vão ver que vai estar muito mais imperceptível, né? Não vai estar essa piscadeira toda, né? E vai se mover muito mais rápido. Vai possibilitar a gente criar um ponteiro do mouse para mover janelas de uma forma bem mais tranquila, ok? Então, galera, a gente agora vai começar a desenvolver o código, né? E para vocês executar na máquina real, por enquanto eu peço para vocês comentar o código lá no Keyboard Handler, né? A chamada do Keyboard Install, na verdade, perdão, dentro da rotina Drive Install. Eu vou mostrar para vocês lá no kernel.asm. Vocês vão colocar um ponto e vírgula para comentar aquela linha Call Keyboard Install. Aí vocês comentam para poder executar na máquina real. E aí a gente vai depois ver sobre isso mais tarde, como que a gente pode resolver isso aí, ok? Então, se não inscreva, se inscreva no canal para me ajudar, né? Compartilhe esse vídeo e deixe o like nesse vídeo, ok? Então, vamos começar. Então, pessoal, estamos aqui no desenvolvimento do nosso cursor, né? E como eu falei, aqui eu deixei o Keyboard Install, a chamada do Keyboard Install, comentado. Se vocês testar na máquina real e tiver acontecendo um loop infinito, né, e não funcionar de iniciar pelo pendrive, você só comenta essa linha aqui e executa. Mas se não der esse problema, você pode deixar descomentado assim mesmo, ok? Aqui o load interface eu coloquei aqui em cima, certo? E primeiramente nós devemos fazer algumas alterações no fontswriter.lib. Vamos acrescentar algumas definições de memória, né? Primeiramente vamos colocar csred, ok? Vai ter o valor 0D, basicamente uma definição com a função de ler pixels na tela, ok? A gente vai usar isso no cursor. Vamos definir também csWrite, que com a função 0C para pintar pixels, né? Os pixels do cursor. Vamos definir csErase, né? Vamos colocar como 0. Define csPaint. Vamos colocar como 1 e
vamos definir CS change. Vamos colocar como 2. Essas duas definições aqui é para basicamente para dois tipos de estados. Quando a gente desenvolver as rotinas do cursor, né, vai ser dois tipos de estados que vai ter, para apagar os pixels do cursor e para desenhar, né? Por isso que vai ter um com 0 e o outro com 1. E eu dei essa definição para ficar muito mais fácil de a gente identificar. Então, assim, é possível que essa aula pode ficar um pouco grande, mas talvez eu possa dividir para a segunda parte. Eu não sei. Se eu dividir em duas partes essa aula, a gente vai testar na máquina virtual na próxima aula. Mas se não, vou testar tudo nessa mesma aula, ok? Então vamos lá, vamos partir... e CS Change também é basicamente um controle de estado também, que vocês vão entender nas rotinas. Em keyboards.lib, a gente vai definir colocar outra definição aqui, como cursor handler, ok? Assim como o keyboard style tem o endereço de teclado, keyboards, o keyboard handler tem o endereço de keyboards mais 2 e o endereço de cursor handler vai ter o endereço de keyboards mais 4. Eu vou explicar aqui para vocês. Em memory.lib, quando nós executamos o autogen gera esse memory, né, os endereços de memória que vai ser carregados do disco, e aí vai gerar também os endereços iniciais de memória que cada binário vai ser armazenado. Por exemplo, o keyboards ele vai ter o endereço 0x10A1, ou seja, 10A1 em hexadecimal, certo? Se a gente pegar esse endereço aqui de memória, o código desse endereço vai ser esse aqui, ó, em keyboards.asm, vai ser basicamente dando esse jump keyboard initialize. Esse vai ser o primeiro endereço de keyboards, que é 10A1, certo? Se a gente acrescenta, né, quando é convertido para opcodes, né, o deslocamento em bytes para a próxima instrução é 2. Vai ter dois opcodes aqui, ok? Dois opcodes, um opcode relacionado ao jump, né, JMP, e o outro opcode relacionado ao número de deslocamento de qual rotina vai ser saltada, certo? Então é dois opcodes ao total. Então se a gente somar 0, 1, 2, a partir do terceiro opcode, contando mais 2, a gente vai para a próxima instrução, que é jump keyboard handler may. Por isso que eu coloquei aqui em keyboard.lib, a chamada de keyboard handler vai ser o endereço de keyboards mais 2, ou seja, 10A3, certo? Que é a segunda instrução aqui. Então, para a gente alcançar a terceira instrução que vamos colocar aqui, nós teremos que colocar o cursor handler, o keyboard mais 4, ou seja, esse endereço do teclado, o código do driver, né, mais 4, certo? E vai ser 10A5. Então, um endereço 10A5 vai ser exatamente essa definição, cursor handler. E quando a gente chamar esse cursor handler, o endereço 10A5 vai dar nessa instrução aqui, ó, jump, né, cursor handler out, certo? Assim como o keyboard initialize, keyboard handler may, e vai ter o salto incondicional para cursor handler out, certo? Ok. Então, a gente vai ter que desenvolver aqui, primeiramente, o cursor handler out, abaixo de delay intervals. Ok. Cursor handler out. Ok. A gente vai utilizar dois endereços de memória que criamos em outras aulas dentro do fontswriter.lib. Vamos utilizar o count cursor e o state cursor. O count cursor é um endereço que armazena valores de contador do cursor, ok? O que vai controlar o estado do cursor. Controlar basicamente o número, né, onde pode estar o estado. E o estado também pode ser 0 ou 1. State cursor, certo? Então, keyboard handler, eu vou colocar aqui move bytes, vou mover para o count cursor o valor cs change, que é 2 menos 1. E aí count cursor vai ficar valendo 1, certo?
Beleza. Move byte state cursor. Eu vou colocar aqui CS erase, que é equivalente a 0, né? Como a gente viu aqui em que fontswriter.lib, CS erase é 0, CS change é 2. Então, aqui CS change menos 1 vai ser 1, né? 2 menos 1, 1. Então, 1 vai ser movido para o count cursor, contador de cursor, e 0 vai ser movido para o state cursor, certo? Só após isso, nós chamamos o cursor handler, ok? E damos um retorno. O cursor handler vai ser a rotina principal do código do manipulador de cursor, certo? E aqui a gente deve colocar essa parte cursor handler out, porque vai ter duas chamadas diferentes aqui no cursor handler, no manipulador de cursor. O primeiro, a chamada direta, cursor handler, que vai ser exatamente chamado do keyboard handler main, né? A parte que faz a leitura do teclado, né? E vai ter também o cursor handler out, que vai ser chamado pelo fontswriter.asm, certo? Como essas chamadas aqui que estão comentadas aqui na linha 159 e 118, certo? Precisa haver uma diferença entre eles, e vocês vão entender o porquê disso. Agora vamos começar a criar o cursor handler, nossa rotina principal, certo? Ok. Antes de tudo, vocês lembram que em fontswriter.asm, que antes, né, a gente tem o change cursor, que ele muda o cursor focus para 1 se for 0 e se for 1 muda para 0, certo? E aí aqui, ó, só executa o processador de caracteres caso o cursor focus for 1 e caso o cursor tab for 1, certo? Ou seja, se a tecla ESC for pressionada, cursor focus é alterado. Se a tecla Tab for pressionada, cursor Tab é alterado. E aí, o resto do código, que é o processador de caracteres, só executa caso atenda esses requisitos. Se a tecla ESC, Tab for pressionado, certo? Então, eu vou copiar essa parte aqui, a linha 19 até a linha 22, né? E vou colar aqui no keyboard ASM cursor handler, né? Ou seja, o cursor só pode ser pintado no elemento de texto caso ele estiver focado, né? Caso a tecla ESC for pressionada e caso o Tab também for pressionado, certo? E vou alterar esse return para hat cursor. Vai ser uma rotina de retorno do cursor, hat cursor. Ok? Ok, se a tecla ESC for pressionada e o Tab for pressionado, significa que cursor focus e cursor Tab vai ser 1, valor 1. E aí pode ser executado o próximo código, né? O resto do código. Então, vamos incrementar o byte que está no count cursor. Se aqui, ó, né, digamos que ele foi chamado daqui, ó, cursor handler, certo? E count cursor ele vai valer 0. Então, inc byte count cursor vai passar a valer 1, certo? E aí, eu comparo esse byte 1, né, que está no contador de cursor, com o CS change, que é 2, certo? 1 não é igual a 2. Então, pule se for igual para CHST cursor, ou seja, mudar estado do cursor. Se não, pule para hat cursor, para retornar o cursor, certo? Ok, e aqui vai ter a rotina para alterar o estado do cursor. Change State Cursor. Ok? SHG-ST cursor, exatamente assim. Então, dependendo de onde ser chamado, né? Que, por exemplo, o count cursor valia 0, né? E ele foi chamado aqui do keyboard handler, né? Então, o set change vai valer 2, então ele vai comparar 1 com 2, porque incrementou aqui o count cursor, né? Se for igual, não é igual, então ele não vai alterar o estado do cursor, ele vai retornar. Agora, caso a chamada for pelo fontswriter.asm, né? Daqui, ó, cursor handler, o cursor handler ele será esse endereço aqui de keyboard mais 4, equivalente a essa chamada aqui em cima, esse salto incondicional,
que vai saltar não para cá diretamente, como foi chamado aqui, mas vai saltar para cá, ó, que vai, né, colocar o valor 1 em count cursor, e aí ele vai incrementar 1 mais 1 vai ser 2, então ele vai comparar 2 com 2, e aí ele já vai pular direto para a mudança de estado do cursor. Ok, então depende de onde é chamado que ele vai fazer essa alteração direta aí. Em change st cursor, vamos comparar o byte state cursor com cspaint. Cspaint qual é o valor de cspaint? Cspaint vai ser 1 e csarrays 0, certo? Então, vamos comparar o state cursor com 1. State cursor vai valer naturalmente 0. Vamos comparar com 1. Se for igual, pule para state 0. Ou seja, se state cursor for 1, né, o state 0, a rotina state 0, vai alterar o state cursor para 0. Mas se o state cursor for 0, eu vou pular para outra rotina chamada state 1, que vai alterar o state cursor para 1, certo? Então é simples. Se o endereço de memória state cursor for cspaint, que é 1, então ele muda para 0, no state 0. Se o state cursor for 0, né, no caso de csarrays, e aí muda para 1 no state 1, certo? Ok. No state 0, a gente vamos mover o byte state cursor, né? No state 0, vamos mover 0, que é csarrays, para state cursor. Como nós vimos aqui em fontswriter.lib, csarrays é 0 e cspaint é 1. Beleza. Então, move byte state cursor, 0. Ok. Vamos mover para o byte count cursor, 0 também. Né? Vamos zerar o count cursor. A partir do momento que o count cursor vai sendo incrementado com um controle de estado, vamos dizer assim, para alterar estado, quando deve alterar estado, vamos dizer assim, né? Quando o estado é alterado, o count cursor deve ser zerado, para retornar novamente ao incremento, né? Ao incremento do contador de cursor, certo? Então, o contador sempre é zerado. Vamos mover agora para cx a word que está em position x, ok? Esse endereço é alterado nas posições interativas, certo? Em text positions, lá no fontswriter.asm, ok? Vamos mover a atualização das posições de textos em cx. Vamos comparar essa atualização, essa posição de texto com words que está em limit call w, limit call, né, limit call width, né, na verdade é o limite do campo de texto. Então, vamos comparar essa posição atual de texto, né, que vai estar focado o cursor, é claro, com o limite do comprimento do campo de texto, certo? Retorne o código, não execute mais nada caso for maior. Então, jump, né, pule se for maior ou igual para head cursor, certo? Então, se a posição atual de texto, né, for maior que o limite de colunas do campo de texto, o limite final do campo de texto, não retorne o código. É exatamente essa parte, isso que essa parte diz. Então, se não for maior nem igual, significa que é menor. Então, o texto está redirecionado antes do limite daquele campo de texto, certo? E claro que o limite call w vai sendo alterado de acordo com o redimensionamento da janela e position x vai ser alterado de acordo com a escrita de texto. Então, se for menor, então vamos mover para function, né? Function csred, ok? csred aqui fontswriter.lib é basicamente a função 0d em hexadecimal, que é a função de ler pixels. Então aqui, ó, 0d vamos mover para um endereço de memória chamado function. Logo aqui abaixo eu já vou colocar esse function, a gente não esquecer, colocar esse endereço de memória como 0. E em cima eu vou colocar backcolor cursor,
times 8db31. Ok? Vamos colocar um array de 8 posições aqui com valor 31, que é a cor de fundo do cursor, certo? A cor, vamos dizer, a cor por detrás do cursor, né? Que é o que o cursor vai utilizar esse endereço de memória para poder apagar o cursor também. Então, vamos mover a função de leitura de pixels, que é csread, para esse endereço de memória function, certo? E aí nós vamos ter rotinas que vai administrar, né, esses valores, né, function também. A primeira rotina, config cursor, para configurar o cursor. A segunda rotina, save cursor, certo? Ele vai ter que salvar o cursor, salvar o estado do cursor, né? E aí eu vou mover para o byte function cswrite em vez de csread. Se csread era 0dh, o que é cswrite? Cswrite é 0ch, ou seja, 0c em hexadecimal é a função para pintar pixels na tela. 0dh é a função para ler pixels na tela. E cswrite é para pintar. Então vamos alterar o valor de function para o 0c, que é a função de pintar pixels na tela. E aí vamos reexecutar o config cursor e vamos chamar agora o paint cursor, certo? Então, o que acontece aqui? Aqui, o state 0, né? O state 0, ele indica que, primeiro, o estado do cursor é 0, cs erase. E eu coloquei melhor essa definição cs erase para dizer que é apagar o cursor, certo? Então, todo esse procedimento aqui vai simbolizar como se estivesse apagando o cursor, ok? Mas caso o cursor estiver visível na tela, o state 0 vai ser executado e vai apagar os pixels do cursor. Caso ele estiver invisível, o state 1 vai ser executado e vai pintar o cursor, certo? E esses estados vai ser alternado entre eles infinitamente. State 0, state 1, state 0, state 1. Sempre apagando e pintando o cursor, certo? State 1 é quase a mesma coisa. Vamos mover para o state cursor. Em vez de ser cs erase, que é 0, vamos mover cs paint, que é 1. Agora o estado do cursor vai ser 1, certo? Vamos mover para o byte count cursor, vamos zerar, né? Vamos zerar também, assim como no primeiro aqui. E aí eu vou copiar essa parte aqui, porque são semelhantes, certo? É o mesmo código, né? Nós movemos para cx a posição de texto atual no campo de texto e comparamos essa posição atual de texto com o limite do final do campo de texto. Se for maior ou igual, ele retorna um código e não pinta o cursor, certo? Agora, se for menor, né, a posição atual de texto, então ele vai executar o próximo código, né? Então, vamos mover para o byte function cswrite, né? Perceba que aqui é a primeira vez eu movi para a function csread, que é 0d, e aí ele lia os pixels na tela, certo? Ele lia os pixels na tela através do config cursor e save cursor, certo? Ok. Todas essas duas rotinas elas salvam em backcolor cursor exatamente os valores de cores do campo de texto, certo? E aqui eu já vou direto para o cswrite, né? cswrite, e já vou chamar config cursor e também vou chamar o erase cursor. E finalmente eu coloco a rotina head cursor com a instrução head aqui após, para poder, toda vez que pular para o head cursor, ele já retorna o código, certo? Já retorna a chamada do cursor handler, que é um manipulador de cursor, certo? Então, beleza. Então aqui, né, o cswrite aqui, na verdade, quando ele pinta, né, os
quando ele está no estado 1, estado 1 para pintar o cursor, ele simplesmente passa para function, o endereço function, a função de pintar o cursor, config cursor e erase cursor administra alguns valores, alguns cálculos para poder pintar o cursor. Só que aqui, ó, ele é responsável apenas por apagar o cursor. O state 1 ele vai apagar o cursor. Já o state 0 aqui demonstra que ele vai ser pintado o cursor, certo? Né? Então, eu acho que dá pra gente continuar aqui. Então, vamos lá. Baseando aqui em function que recebe 0D em hexadecimal e depois é chamada a rotina config cursor, né? Config cursor. Então, em config cursor, aqui vamos mover para cx ao words position x. Vamos mover para dx ao words position y, que é basicamente essas são as coordenadas aonde está o texto redirecionado naquele campo de texto. Vamos mover para AH, o byte function, que inicialmente aqui, ó, no state 0 vai estar 0DH, certo? Então AH vai estar com 0DH. Vamos mover para L a cor, que é 0. 0 é negra, a cor negra, né? Vamos adicionar a posição de CX, mais o que? Mais 5, certo? Mas aí a gente pode fazer algo melhor. Aqui nós temos o fontswriter.lib incluído. O fontswriter aqui tem um font size que tem um valor 5, certo? Então vai dar na mesma. Eu vou pegar o font size aqui e vou colocar em CX aqui. Vamos adicionar mais font size, certo? Para vocês entenderem que é o tamanho da fonte. Então esse 5 aqui, por exemplo, quando você digita um caractere, o cursor basicamente, né, ele vai estar antes do caractere. Quando eu adiciono a posição atual do texto, né, mais 5, que é o tamanho da fonte, o cursor já vai para a próxima posição, certo? Então é isso que isso aqui faz. Então, dx está com a posição y atual, então vamos decrementar dx, certo? Porque a posição y do cursor, ou seja, o primeiro pixel acima que vai ser desenhado, né, verticalmente do cursor, ele deve estar um pixel a mais do que o pixel do caractere. Então, se eu digito a letra A, certo? Ou a letra B ou a letra C. E o primeiro pixel do desenho da letra C ou da letra B. O cursor ele deve estar um pixel a menos, certo? Ou seja, um pouco maior do que aquele caractere. Por isso que eu decrementei o valor de dx, que é a posição y, é o pixel da posição y. Ok? Aí eu movo para bx 7, certo? Porque a gente vai desenhar aqui 7 pixels. Então vamos adicionar a posição y atual decrementada, né, mais bx. Então adicione bx, que é 7, mais a posição y decrementada. Ok? Então vai ser basicamente 7 pixels, que vai ser o tamanho do cursor. 7 pixels. Considerando que a altura do campo de texto é 8, como a gente já fez o in3dmove.lib, então o tamanho do cursor deve ser um pouco menor. Então vamos colocar 7 pixels, ok? Beleza. E aí vamos mover para DI, endereço de memória backcolor cursor, ok? Que é esse endereço aqui, ó. E tem 8 posições do valor 31. E vamos dar um retorno. Pronto. Feito isso, né, a posição do cursor foi calculada aqui, né? Colocamos a função de leitura, né? Então a gente vai ler atualmente nessas coordenadas aqui, certo? A gente basicamente vai ler. Vamos dizer aqui que o cursor ainda não foi desenhado, até então não foi desenhado, então a primeira vez que é executado é apenas para ler. E aí a próxima rotina aqui é save cursor, certo? Ok. Então, save cursor. Só ver uma coisa aqui, que primeiramente
que é executado aqui? O call cursor, keyboard handler. Aqui basicamente fontwriter.asm, ele se executa aqui. Tá, o cursor handler basicamente. Ok, aqui quando a gente pinta um caractere, quando a gente pressiona uma tecla, né? Aqui sempre é executado quando uma tecla é pressionada. E aí durante esses processamentos aqui, a gente chama o cursor handler várias vezes, né? Na mudança de posições, no print char. Por isso que o cursor ele sempre pisca mais rápido quando uma tecla é pressionada. Pode perceber isso, que faz sentido, certo? Mas o keyboards.asm ele é um código que sempre está em loop de infinito e sempre executando. Então o keyboards.asm está sempre executando. E como ele está sempre executando, por isso que nós colocamos a chamada, né, as rotinas de cursor dentro desse arquivo, né? Porque ele sempre vai executar o cursor handler. Ele sempre vai chamar aqui o cursor handler, certo? Então a primeira vez que o cursor handler é chamado, ele já pula direto para cá. E aí cursor, count cursor ele vai valer 0. Na primeira vez ele não muda o estado para cá. Então aqui ele compara 0 com 1, né? Não é igual, então ele pula para o state 1, certo? Significa que a primeira rotina que vai ser executada no código é o state 1 e a segunda vai ser o state 0. Então, a gente vai fazer o save cursor para vocês entenderem como funciona o método aqui de salvar o cursor. Save cursor é o seguinte: depois que eu passei a função de leitura de pixels nas coordenadas certas desse cursor, com DI apontando para back color cursor, o save cursor a gente vai colocar a interrupção 10 para executar a leitura. Vamos mover, né? Claro que a leitura, a cor é armazenada em AL, né? E AL vai ser passado para DI, na primeira posição de DI. Vamos incrementar a posição de DI, né? Vamos incrementar a posição de DX. Claro que o cursor é pintado verticalmente, então sempre vamos ter que fazer esse cálculo aqui de incrementar DX, pois DX é equivalente à posição Y, na posição vertical. Vamos comparar DX com BX, né? Ou seja, o valor atual da posição mais BX, que é o último pixel do cursor, certo? Se não for igual, retorne a rotina save cursor e vai fazer tudo novamente. Depois retorne aqui o código quando ele é igual. Quando o dx for igual a bx, ele vai retornar a chamada do save cursor. Mas quando, né, ele não é igual, quando ele é menor, vamos dizer assim, né, porque dx é incrementado, então ele sempre vai voltar para save cursor, vai executar a interrupção de vídeo, né, vai ler o próximo pixel que está em dx na posição vertical e vai guardar em DI. DI vai ser esse endereço. Então esse endereço ele vai guardar os 7 pixels, né? Ele vai guardar os 7 pixels na tela do campo de texto, certo? Ou seja, basicamente é o valor, a cor do campo de texto, né? Exatamente. Se a cor for preta, né, inicialmente o valor padrão de backcolor cursor vai ser 31, né, uma cor branca. Mas como, né, a gente vai sempre pintar, né, repintar o cursor baseado na cor daquele campo de texto. Então se a cor for verde, por exemplo, então o ato de você pintar com a cor verde o cursor vai dar uma impressão que o cursor está sendo apagado, ou seja, piscando, certo? E mesmo se tiver um pixel a mais de um caractere que está nesse campo de texto, esse pixel a mais vai ser capturado também por save cursor, certo? É exatamente isso que o save cursor faz. E aí, a rotina paint cursor, né, é quase a mesma coisa. Interrupção de vídeo, incrementa um pixel da posição Y, compara a posição Y desse pixel com BX, que é o último pixel do cursor. Se não for igual, ele volta para paint cursor. Se for igual, ele retorna a chamada do paint cursor, certo? Então aqui ele vai ficar encarregado de pintar o cursor.
vamos dizer, repintar, né? Já o Erase Cursor, o Erase Cursor vai ser ao contrário do Save Cursor. O Erase Cursor é o seguinte: a gente move para AL, que está na primeira posição de DI, né? Lembra que eu falei que se o campo de texto, né, por exemplo, a primeira vez no state 0, né, a gente deve sempre salvar o cursor, certo? Salvar basicamente a parte de fundo, a cor de fundo daquele campo de texto. Então, se a cor do campo de texto for verde, o ato de apagar o cursor vai ser pintando aquele cursor de verde, certo? Depois que o Save Cursor fez esse procedimento, o Erase Cursor vai usar o que o Save Cursor fez. Então, se o Save Cursor armazenou as cores em DI, em 8 posições do Backcolor Cursor, o Erase Cursor vai pegar essas 8 posições e vai colocar a cor em AL, ok? Então aqui, ó, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Erase Cursor ele vai usar a função que está em function CSWriter, que é exatamente 0C, a função de pintar pixels. Administra as posições com config cursor, ok? Coloca o endereço do backcolor cursor em DI, e aí Erase Cursor vai pegar em DI, que é o backcolor cursor, as cores que foram salvas anteriormente. Então ele vai pintar esse cursor com essa cor. Vamos incrementar DI para ir para a próxima posição de backcolor cursor, que é a próxima cor, IncDX, incrementar o pixel vertical da posição Y, comparar DX com BX, comparar a posição atual do pixel vertical com o pixel final do cursor, e se não for igual, pule para Erase Cursor, ou seja, repita a rotina. Mas se for igual, significa que já pintou o cursor, ou seja, já apagou o cursor. Então retorne a chamada do Erase Cursor, certo? Então o Erase Cursor vai apagar o cursor com a cor de fundo do campo de texto, e claro que a gente faz esse procedimento pixel a pixel, por quê? Porque basicamente de 7 pixels pode existir 4 pixels que estão na cor do campo de texto, que é branco, ou verde, ou sei lá, qualquer cor de fundo, e os outros 3 pixels pode ser um excesso de um caractere, certo? E se esse pixel for preto, então a gente não vai saber qual pixel que está pintado, certo? E de qual cor. E é exatamente isso que o Save Cursor vai fazer. Ele vai identificar essas cores, vai salvar em Backcolor Cursor, né? A gente poderia até colocar Save Back Cursor, mas eu vou deixar assim mesmo. Erase Cursor vai apagar o cursor com essas cores de fundo do campo de texto. Paint Cursor vai pintar o cursor com a cor original. Qual é a cor original do cursor? Atualmente é a cor 0, certo? A gente coloca aqui 0 em AL, quando o config cursor é executado, aí ele está com 0, então é a cor preta. Paint Cursor vai pintar o cursor com a cor preta, beleza? Certo. Para finalizar essa aula, aqui em retorno, vamos descomentar na linha 58. Vamos descomentar na linha 58 a chamada do cursor render, e depois vai dar um intervalo, um delay aqui. Depois que retorna o código aqui da chamada do driver, keyboard handler, ele vai executar o cursor handler para poder verificar qual é o estado atual do cursor, se é 0 ele muda para 1, e aí executa state 1, se é 1 ele muda para 0, e aí executa state 0, certo? E aí ele vai sempre nesse procedimento de calcular, de configurar as posições do cursor, salvar as cores de fundo, e depois pintar o cursor com a cor preta, ou apagar o cursor com aquela cor que foi salva da cor de fundo do campo de texto, certo? Beleza, descomentamos aqui a linha 58, com a chamada do cursor render. Em fontwriter.asm, nós vamos descomentar 5 linhas aqui. Primeiramente, na rotina change cursor, ele também vai chamar o cursor handler aqui, certo? Beleza. Aqui na linha 72 também, na linha 72, na mudança de posições de texto,
mudanças interativas, né? Vai ter uma chamada do cursor handler. Na linha 118 vai ter também uma chamada em print char. Vai ter uma chamada aqui nas configurações de posições, né? Aqui em print char vai ter uma chamada aqui do call cursor handler, então vocês descomentem também. E na última linha 159, aqui 159 em erase char, que é a rotina que apaga o caractere do campo de texto, vai ter também uma chamada do cursor handler. Uma coisa que eu não falei para vocês que estava dando problema, que eu alterei aqui, que eu atualizei, né, nessa última atualização do sistema operacional, é essa parte aqui, exatamente essa parte. Estava assim, ó. Estava empilhando a X, mudava a X no cursor handler, beleza. Mas aqui, ó, muitas das vezes, quando a gente verificava o limite da coluna, certo? E se a gente ultrapassasse esse limite da coluna, o status do limite aqui ficaria 1. E se fosse 1, ele retornaria o print char. Só que no hat print char nós não temos um desempilhamento, sendo que aqui em cima nós sempre empilhávamos o valor de AX, mas nós não desempilhávamos, certo? E aí dava um problema, porque quando a gente executava novamente uma chamada de uma rotina, dava conflito, porque o valor o valor de endereço que era desempilhado da pilha é aquela que era chamada, ok? Então o sistema dava um bug por causa disso. Exatamente por isso eu só acrescentei essa linha aqui, abaixo do cursor handler. Empilha AX, que é a nossa tecla, o scan code. Altera AX, né, com outras coisas aqui dentro do cursor handler. E depois, só depois de executar, né, o cursor, né, a pintura do cursor, e aí desempilhamos a tecla novamente. E aí, caso, né, eu tivesse um retorno aqui em print char, né, a pilha estaria regularizada, né, já estaria desempilhada e empilhada aqui do AX. E do mesmo jeito aqui embaixo, aqui nós empilhamos AX novamente, que a gente altera AX por aqui e depois desempilhamos AX aqui. E aqui não precisa se preocupar que nessa parte aqui nós não saltamos o código, certo? E outra coisa aqui no keyboards.asm, existe um erro aqui que a gente não colocou em cursor handler. Vocês vão vir aqui na rotina state 0, na linha 107, e aqui depois que ele chama o paint cursor, ele deve retornar para o hat cursor. Então você vai dar um salto incondicional hat cursor, porque aqui ele vai chamar o config cursor, executa, retorna, depois chama o paint cursor, executa e retorna. E aí ele vai para a próxima instrução aqui. Só que essa próxima instrução seria a rotina state 1. Então ele ia executar o state 1 mesmo depois do state 0. E isso estaria errado. Então você coloca essa instrução jump hat cursor, ok? Senão vai dar erro para retornar a rotina cursor handler. E aí aqui vamos montar o arquivo e vamos pular a aula para vocês verem o teste na máquina virtual. Tá, como vocês podem ver, nós executamos nosso sistema operacional e digitamos a tecla ESC e Tab. Perceba que aqui tem um cursor piscando. Vou digitar alguma tecla, ok? Vou digitar Tab, vou digitar outra string aqui, ok? Então eu vou ultrapassar o campo de texto. E aí o cursor some. Pressiono o backspace, o cursor reaparece e apaga a última letra. E aí eu vou pressionar Tab novamente e ele vai para a posição onde estava o Francis. Então vou apagar, ok? Vou apagar isso aqui também, deixar só BFT, ok? Olha só. Então vou pressionar ESC, vou mover a janela para o lado 2 pixels e vou pressionar ESC novamente. E aí perceba que o cursor ele se atualiza, né? Ele volta para a posição onde ele estava. Então Tab novamente, posso escrever aqui. Então ele tem um novo limite de pixel, né? Como vocês estão vendo aqui, ele tem um novo limite aqui, né? Que é o limite call W, ok? Então esta é a aula de hoje, né? A aula 31. A gente terminou o sistema de escrita, o driver de teclado e o manipulador de cursor.
certo? Então todo o campo de texto que nós criarmos nas nossas aulas, né, ele vai ter o cursor. Em outras aulas, em futuras aulas, vamos criar os editores de textos, que vai ter uma regra um pouquinho mais complexa, vamos dizer assim, e também vai ter o cursor e suas posições, ok? Mas pelo menos a boa parte do sistema de interface com o sistema de escrita está tudo pronto. Porém, uma coisa que eu falo com vocês é que estudem Assembly, aprenda mais sobre a linguagem, né? Faça seus próprios testes, né? Vocês podem fazer o cursor ser de outra cor, né? Estudem o código, reassista a aula novamente se você não entendeu, né? E também compartilhe esses vídeos para mais pessoas que querem aprender a desenvolver um sistema operacional com sistema de escrita, ok? Na próxima aula, nós vamos se dedicar em atualizar as fontes de caracteres, certo? Então, vou fazer uma aula apresentando uma personalização dessa fonte, que está meio feinha também. Talvez, né, eu produza uma matriz bitmap para economizar espaço, mas talvez não, talvez eu só acrescente mais caracteres ou caracteres maiúsculos também, né? Mas uma coisa é certeza que a gente vai personalizar essa fonte, vamos deixar ela muito mais bonita do que ela está agora, certo? E eu vou fazer um vídeo demonstrando como foi essa atualização da fonte de caracteres. E só depois desse vídeo vamos começar a série de driver serial, certo? A gente vai começar a desenvolver o driver serial para depois partir para o driver de mouse, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like. Se não é inscrito, se inscreva. E ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas que querem aprender a desenvolver seu próprio sistema operacional, ok? Então, obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima aula. Falou!